Revisão final concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Olá, futuro servidor e futura servidora. Sejam muito bem-vindos ao Revisão Final Concursos. Eu sou o Milton e hoje vamos dissecar um dos temas mais importantes do direito constitucional: os remédios constitucionais. É isso mesmo, Milton. Eu sou a Carol e, como vocês devem imaginar, não importa o concurso, os remédios são figurinha fácil nas provas. Eles são as garantias que temos para proteger nossos direitos contra ilegalidades ou abuso de poder do Estado. Tecnicamente, não são direitos, mas sim ações constitucionais. Hoje vamos focar nos 5 remédios judiciais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. E um ponto crucial que vale para quase todos eles é a ideia de direito líquido e certo. Exatamente. Direito líquido e certo significa que o direito deve ser comprovado de plano, com prova pré-constituída, ou seja, provas documentais que já existem. Por isso, dizemos que os remédios têm uma via estreita. Eles não admitem dilação probatória, como ouvir testemunhas ou fazer perícias. Essa é a dica de ouro para entender por que, muitas vezes, a resposta da questão é: não cabe o remédio. Bloco 1. Habeas corpus, HC, o guardião da liberdade. Vamos começar com o mais importante e antigo de todos, Carol: o habeas corpus, ou HC. A Constituição diz que ele será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Ele protege o famoso direito de ir, vir e permanecer. Historicamente, ele surgiu na Magna Carta inglesa de 1215 e, no Brasil, a Constituição de 1891 o previa de forma tão ampla que ficou conhecida como a doutrina brasileira do habeas corpus, servindo para proteger qualquer direito. Apenas em 1926, ele foi restringido à liberdade de locomoção. As partes no HC são o impetrante, que pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, e até o Ministério Público. A autoridade coatora, que é quem ameaça ou viola o direito, podendo ser autoridade pública ou particular, como um hospital. E o paciente, que é o beneficiado, e só pode ser pessoa física, pois pessoa jurídica não se locomove. E o HC tem duas peculiaridades importantíssimas. Ele é gratuito e é o único que não precisa de advogado. No entanto, não se admite HC anônimo, apócrifo, e ele deve ser escrito em português. E Milton, mesmo que uma pessoa jurídica possa ser responsabilizada penalmente por crimes ambientais, não cabe HC em seu favor, pois não há risco de prisão. Quanto às espécies, temos o HC preventivo, também chamado de salvo-conduto, que é usado antes da violação, e o repressivo ou liberatório, que é usado para quem já está preso ou apreendido. A doutrina mais moderna fala também no HC preservativo ou trancativo, usado para trancar um inquérito ou ação penal que possa futuramente levar a uma prisão. Vamos começar o treino? Julgue a assertiva. Sebrasp, 2023. Quanto à garantia constitucional do habeas corpus, assinale a opção correta. Opção A. A ação de habeas corpus destina-se a atacar qualquer ato em processo penal. Opção B. Apenas advogados validamente inscritos na entidade de classe podem requerer habeas corpus. Opção C. Habeas corpus preventivo é aquele requerido após uma decisão judicial contrária ao direito. Opção D. Nem toda restrição à liberdade de locomoção justifica a concessão de habeas corpus. Opção E. Devido à sua necessária imparcialidade, os juízes não podem conceder habeas corpus por iniciativa própria, ou seja, de ofício. A opção A está incorreta, porque o habeas corpus HC se destina a combater ilegalidades ou abusos de poder que afetem o direito de locomoção. A opção B também está errada, já que qualquer pessoa, seja natural, jurídica, estrangeira ou apátrida, pode impetrar HC.
O erro da opção C reside no fato de o HC preventivo ser impetrado antes da violação do direito de locomoção, podendo assim impedir uma decisão de prisão. A opção E está equivocada, pois juízes e tribunais podem conceder HC de ofício. Dessa forma, a opção D é a correta. A restrição que justifica o HC é aquela decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Próxima questão. Sebrasp 2023. Em relação às normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item. A ação de HC destina-se a proteger a liberdade de locomoção, motivo pelo qual ela não é cabível, por exemplo, contra ato praticado em processo penal por infração punível somente com multa. Certo ou errado? O habeas corpus, HC, não se aplica quando a pena, aplicável ou aplicada, é apenas de multa, Carol, pois o descumprimento não acarreta privação de liberdade. Assim, como o direito de locomoção não está em risco, o item está certo. Bloco 2, habeas data e mandado de segurança, MS. Agora, o habeas data, ou HD. É uma inovação da Constituição de 88 e tem natureza dúplice. Ele serve para duas coisas. Primeiro, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante que estejam em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E segundo, para a retificação desses dados. E assim como o HC, o HD é gratuito, mas, diferente do HC, ele precisa de advogado, Carol. E aqui, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser beneficiadas. Um requisito fundamental, consolidado na súmula 2 do STJ, é a necessidade de comprovação da recusa administrativa. Ponto importante: não se pode entrar com HD sem antes ter tentado obter a informação pela via administrativa e ter recebido um não. Passando agora para o mandado de segurança, ou MS. Ele é a garantia residual por excelência. A Constituição diz que ele serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Assim como o HC, ele pode ser preventivo, impetrado antes da violação, ou repressivo, após a violação. Mas atenção! O MS repressivo tem um prazo decadencial de 120 dias para ser impetrado, Milton, contados da ciência do ato coator. E a jurisprudência sumulada do STF é muito cobrada aqui. Não cabe MS contra a lei em tese, súmula 266, nem contra decisão judicial transitada em julgado, súmula 268. E um ponto muito importante: a concessão do MS não produz efeitos patrimoniais sobre o período passado. E esses valores devem ser cobrados em ação própria, súmula 271. Vamos resolver outra questão, Milton. Sobre o habeas data e o mandado de segurança, assinale a alternativa correta. Opção A. Ambos os remédios são gratuitos e exigem a representação por advogado. Opção B. O mandado de segurança repressivo pode ser impetrado a qualquer tempo, desde que demonstrado o direito líquido e certo. Opção C. Para o ajuizamento do habeas data, é imprescindível a comprovação da recusa da autoridade administrativa em fornecer ou retificar a informação. Opção D. O mandado de segurança pode ser utilizado para questionar a constitucionalidade de uma lei em tese, funcionando como um substituto da ação direta de inconstitucionalidade. Opção E. O direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é protegido por habeas data. A alternativa correta é a opção C, Carol. De acordo com a súmula 2 do STJ, não cabe HD se não houver recusa na disponibilização da informação. A opção A está incorreta, porque o mandado de segurança MS não é gratuito. A opção B também está errada, visto que o mandado de segurança repressivo possui um prazo decadencial de 120 dias. A opção D está incorreta, conforme a súmula do STF. E a opção E está errada, pois o direito de certidão é protegido por MS, não por HD. Bloco 3, mandado de injunção, MI, e a omissão legislativa.
Agora vamos falar de uma ferramenta poderosa contra a inércia do poder público, o mandado de injunção ou MI. Ele é concedido sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Ou seja, ele combate a omissão do legislador. Exatamente. O MI é usado para dar efetividade às normas constitucionais de eficácia limitada. Um exemplo clássico é o direito de greve dos servidores públicos, que a Constituição prevê, mas que até hoje não tem uma lei específica. O STF, em um MI, determinou que, enquanto a lei não for criada, aplica-se a lei de greve da iniciativa privada. É importante notar que o impetrado no MI nunca será um particular, pois só o poder público tem o dever de elaborar a norma que falta. E a decisão no MI evoluiu muito, Carol. Antigamente, o STF apenas declarava a omissão, teoria não concretista. Hoje, adota-se a posição concretista, em que o judiciário dá uma solução concreta para o caso, seja de forma individual, só para quem entrou com a ação, ou geral, para todos na mesma situação. E o MI pode ser individual ou coletivo. O MI coletivo tem uma legitimidade ampla, prevista na Lei 13.300 de 2016, incluindo partidos políticos, sindicatos, associações, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Vamos treinar. Julgue. Sebrasp, 2024. O mandado de injunção é cabível diante da ausência, total ou parcial, de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Certo ou errado? A assertiva está correta. O mandado de injunção não se limita a provocar a atuação dos poderes públicos somente em casos de falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos relacionados à nacionalidade, soberania e cidadania. Ele também é cabível quando a ausência de uma norma regulamentadora impede o exercício de outros direitos e liberdades constitucionais. Bloco 4. Ação Popular, AP, o cidadão fiscalizando. Para fechar nosso quinteto de remédios, Milton, temos a ação popular. É um instrumento que o cidadão tem para anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O ponto-chave aqui é a legitimidade. E sabe quem pode entrar com a ação popular? Apenas o cidadão. Ou seja, o brasileiro que está no gozo de seus direitos políticos, o que se comprova com o título de eleitor. Pessoas jurídicas, como partidos políticos ou sindicatos, não podem, nem o Ministério Público, embora o STJ tenha uma posição divergente. Uma característica muito importante é que a ação popular é, em regra, gratuita, salvo comprovada má-fé do autor. E, para seu cabimento, não é necessário demonstrar um prejuízo material, financeiro, aos cofres públicos. O STF entende que a lesão à moralidade administrativa, por si só, já justifica a ação. E a competência para o julgamento? Em regra, não há foro por prerrogativa de função em ação popular. A ação contra o presidente da República, um governador ou um prefeito, será julgada pelo juiz de primeiro grau. A exceção é se a ação envolver um conflito federativo, como no caso da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, que o SQF julgou. Última questão de hoje. FGV 2025. Carlos, empresário maior e capaz, em dia com seus direitos políticos, tomou ciência de que o Estado Alfa editou ato administrativo ilegal e lesivo ao patrimônio histórico e cultural brasileiro. Nesse cenário, Carlos buscou informações junto a amigos advogados sobre o caminho que poderia seguir para pleitear em juízo a anulação do ato editado. Considerando as disposições da Constituição da República, é correto afirmar que Carlos deverá ingressar em juízo com: opção A, mandado de injunção; opção B, ação civil pública; opção C, habeas corpus; opção D, ação popular; opção E, habeas data.
Ao analisar as opções, a opção A está incorreta, pois o mandado de injunção não anula atos, mas sim sana omissões legislativas. A opção D também está errada. A ação civil pública, embora cabível, não pode ser proposta por pessoa física. A opção C é incorreta, já que o HC protege apenas a liberdade de locomoção. A opção E está incorreta. O HD visa assegurar o conhecimento e retificação de informações pessoais em bancos de dados. Com isso, a opção D é a correta, pois a ação popular permite ao cidadão anular atos administrativos lesivos ao patrimônio histórico e cultural. E assim, fechamos nossa revisão sobre os remédios constitucionais, Milton. Passamos por cada um deles, suas características, legitimidade e os principais pontos da jurisprudência. Foi um guia denso, mas fundamental. A dica final é: criem uma tabela e preencham com os detalhes de cada remédio. O bem protegido, quem pode entrar, se precisa de advogado e se é gratuito. Essa visualização ajuda a fixar as diferenças que as bancas tanto cobram, Carol. É isso aí. Esperamos que este episódio tenha sido uma ferramenta poderosa na sua preparação. Se te ajudou, siga nosso podcast, compartilhe com seus colegas e nos envie sugestões. Foco total na reta final e até o próximo. Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.